Pam, 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 param, pam, param. E aí, pessoal? É o seguinte, vamos começar então essa jornada show sabotagem. Me escreve aí da onde você é e eu quero saber principalmente qual que é a principal coisa que te sabota. Autossabotagem, né? O que é isso? Como que é? Primeiro que assim, ó, todo esse assunto, na verdade assim, né? Tem vários autores, tal, que eles... Então tem o Cesar Chamini, tem o Sean Arcor, que é de... Como é que é? O Jeito Harvard de Ser Feliz, Marty Seligman, de Inteligência Positiva. O Marty Seligman, ele deu bastante cursos pro pessoal que vende seguro de vida. Gente, vender seguro de vida é uma coisa, assim, bem complicada, né? Porque ninguém quer morrer. Mas também é muito importante saber que se você morrer, você deixa quem ficar, vai ficar bem amparado, né? E meu esposo trabalha com isso e é muito importante. Meu pai morreu e, assim, eu vi na prática isso acontecer. Então, o Marty Seligman, ele começou fazendo treinamentos para esse público, né, vendedores de seguros, tal, lá nos Estados Unidos. Mas todos eles, no fundo, consegue... Tem um viés, assim, que é muito parecido, né, as teorias, né, as teorias. Tem o Tal Ben-Shahar, a Bárbara Fredrickson. E esse pessoal, eles são doutores, então eles estão lá em faculdades e eles fazem estudos em massa mesmo, tal, assim como o Xard. E aí eles descobrem coisas bem interessantes, né? Então, assim, principalmente, o que é a autossabotagem, né? Então, assim, gente, você primeiro precisa pensar... Pessoal? A Laís quer aparecer na live! Então, assim, ó... Fecha aí, tá, filho? Beijo. Então, assim, principalmente, gente, a gente precisa entender que dentro da nossa mente a gente sabe o bom senso, que eu tinha um avô com bom senso assim incrível, né? O meu avô, pai da minha mãe, ele tinha um bom senso maravilhoso e ele era uma pessoa maravilhosa. E aí então, assim, foi incrível o modo como ele pensava e como ele reagia à vida. E isso me ensinou bastante, me ensinou muito mesmo, né? Tanto que tem gente que fala assim, e a Zé Vitória aí, né? Meu avô tinha o apelido de Zé Vitório. Então, meu avô conversava com todo mundo, ele via beleza nos pássaros, ele fez uma música com o nome de todos os pássaros que ele conhecia, por exemplo. E ele teve um casamento, assim, a minha avó não era das pessoas mais fáceis, sabe? A gente de fora falava assim, meu, como ela é mal-humorada, tal. Mas ele tinha um amor por ela, ele tinha um apreço, que a gente não conseguia entender. Hoje eu consigo entender. Hoje eu consigo entender que ele conversava com a parte sábia da minha avó. Porque assim, é como se na nossa cabeça, a gente tivesse o bom senso e tivesse o crítico, ou que tivesse a mente crítica, a mente julgadora, a mente pessimista, né? Neia, seja bem-vinda! Jaque, seja bem-vindos! Então, assim, dentro da nossa mente, a gente tem Fátima, seja bem-vinda! Eu tô contando a história do meu avô, gente, que ele era uma pessoa maravilhosa, meu avô. E a minha avó não era uma das pessoas mais fáceis de se conviver. Mas eles tiveram um casamento maravilhoso. Meu avô morreu, acho que com 94 anos, um doce de pessoa. E eu me sinto muito orgulhosa quando minha mãe fala, mas você é muito Zé Vitória. Zé Vitória era o apelido dele. Porque ele fazia... Oi, tudo bem, Marlene?
Marlene, seja bem-vinda. Então, ele fazia, Renata, sua linda, e essa criançada maravilhosa aí, que saudade. Então, gente, quando a gente, todos nós temos na nossa, ó, imagina bebezinho que nasce, ó, bebezinho. A Renata teve bebês, tem criança pequena em casa, ela sabe. Gente, eles não têm muito juízo, mas eles também... Kátia, seja bem-vinda! Quando é bebezinho, gente, eles não têm muito juízo, mas eles também não têm... Eles são puros, né? Eles não têm malícia, eles não julgam ninguém. Já viu criança brincando? Os pais é que tomam as dores das crianças, porque assim, a criança foi lá, pegou um brinquedo do outro, eles brigam ali na hora e pronto, já resolveu aquilo, eles querem brincar. Por que a gente perde esse bom senso ao longo da vida? Me escreve aí, gente. Por que a gente perde o bom senso que a gente tinha quando a gente era criança? Então, assim, às vezes nós pais, né, vamos falando, não, mas isso não pode, o senso de justiça, e a gente vai criticando, né, porque um juiz, ele quer fazer justiça. E às vezes a gente tá fazendo justiça, a gente tá fazendo uma justiça tão cega, vamos pôr assim, né, que a gente vai limitando a nossa vida, e isso é quando a gente é criança, tá? Então, muitas vezes a gente cria muros na mente e a gente esquece do bom senso. Então, imagina que a gente tá numa brincadeira de criança tal. Qual que é o objetivo daquilo? Não é brincar? O objetivo daquilo é brincar. Então, se eles tiverem uma desavença, logo eles voltam a brincar. E aí, o que acontece? Eles não deixam a sabotagem, sabe? Ah, não vou mais olhar para aquele menino e não vou mais brincar. Não, criança não tem isso. Só que adulto perde isso ao longo do tempo, né? É claro, gente, não vou entrar aqui no mérito de que é justo, que não é, tal, tudo. A questão é, quando isso, né? Quando a gente vai perdendo, a gente vai deixando de utilizar a parte sábia da nossa mente ao longo dos anos. Né? Às vezes a gente... Merê, sua fofa! Ana, sejam bem-vindas! A gente perde a inocência. Não é questão da gente ser inocente, é a gente não perder a sabedoria. Né? Porque uma coisa é a gente ser inocente, e aí... Meire, você quer participar? Meire, deixa eu ver se ela quer participar. Vamos ver se a Meire quer entrar. Tá. Pode entrar e perguntar ao vivo, tá, gente? Quer entrar, quer fazer uma pergunta ao vivo, a gente coloca aqui, pede para entrar, eu adiciono, você me pergunta ao vivo, eu respondo ao vivo. Vamos ver a Meire, se ela consegue. Meire, sua linda! Oi. Tudo bem? Tudo bem, tô por aqui. Cadê esse menino lindo? Os dois, né? Tá aqui, ó, um aqui. Olha o tamanho dessa criança. Ó. Cadê o Todd? Todd, levanta, meu filho. Ó, tô com os dois aqui do meu lado. Ô, gente, ô Meire, a gente tá conversando hoje sobre autossabotagem, né? Uhum. Você, quando você fez o teste de sabotadores? Sim, eu fiz o teste. Você lembra? O que mais abriu os olhos pra você quando você fez? Como foi? Nossa, lembro. Eu lembro que você tinha dado bastante controlador, não era isso? Muito, muito, isso mesmo. Que eu falei que ia tentar me segurar. E o sabotador também tinha um bem específico, Leila, eu não vou lembrar agora. Uhum. Mas o controlador deu muito, deu tipo 90%. É, e você tem um negócio, né? Então você tem funcionários, tal, e lidera equipe, né? Assim, que nem naquela época, o que acontece? Essa liderança da equipe, ela não é tanto por minha conta, é mais pela conta da minha irmã. Só que eu tenho um certo poder, né? Então, tipo assim, eu posso trabalhar do meu jeito. Então, eu não admito ninguém que não tá no meu ritmo. Então, assim, eu não fico por conta da liderança, mas também, se não tá no meu ritmo, também não fica perto de mim. Então, isso daí,
E melhorou muito, Leila. Agora você lembrando, mas melhorou muito. Parece que entrou na minha rotina. Olha E você só sabe que legal. Verdade. Agora você falando, aí uma das meninas até falou, nossa, como a Meire mudou depois que ela teve filho. E não foi nada disso. O filho não foi nada disso. Na verdade, foi depois dos testes que a gente fez. Verdade. Nossa, foi muito bacana. Olha, tá vendo? Até as meninas sentiu diferença. Aí, nossa, a Meire mudou. Não, mas e o pior é que assim, é uma coisa tão simples que quando a gente vem para consciência, né? A gente tem consciência, puxa vida, olha o que isso está fazendo com a minha vida, né? Porque às vezes você ficava presa a muitas coisas, a querer fazer as coisas do seu jeito e não conseguia ir para frente, né? Não ia, porque a gente não trabalha sozinha, né, Leila? A gente é sempre uma equipe, né? Então, se você também não é flexível, ninguém é obrigado a trabalhar no nosso ritmo. Justamente. E eu acho que eu fiquei muito flexível, tanto é que perceberam, né? E eu nem tinha me dado conta. E agora você falando. Olha, tá vendo? Até viram diferença em mim. Ô, Meire, você tem seguidoras aqui, ó. A Camila tá aqui na live, mandando um beijo pra você. Camila! A Camila, sua linda! A mãe do Andrezinho. Você já viu o Andrezinho? Eu já, várias vezes. Camila é minha parceira. É a coisa mais fofa do mundo, o André. Meu Deus do céu. A gente tá tão risada. Verdade. Olha que legal. Outra coisa bem importante. É muito legal quando a gente... E a questão de... Olha que coisa mais fofa esse menino. É a questão de quando a gente controla a nossa inteligência positiva, né? Eu estava começando a explicar como que a gente... Assim, a gente entra no automático da vida, da reclamação, né, tal. E aí a gente vai ficando, vai reclamando e não resolve, né? Não, nunca resolve, não adianta. Ah, a Sandra também, minha amigona, ó. Eu tô cheia de amiga aí. Meio entra sempre na live que o negócio bomba. Verdade. Ai, meu Deus, meus clientes, tudo aí, todas, adoro. Quando elas estão comigo, a gente se diverte. Mas assim, então, eu tô começando essa semana, eu fiz uma enquete, né, lá no Instagram, para perguntar o que mais que elas gostariam de que falasse, né? E a autossabotagem, né, sabotagem, é uma coisa que eu sempre falo, né? O meu esposo fala assim, nossa, quando você fala disso, o seu olho brilha. Eu falei assim, nossa, gente, é verdade. E é uma coisa tão simples, é tão fácil da gente controlar, é tão a gente com a gente só, né? E fiquei muito feliz de saber que já tá no automático aí, esse controle. Já. Entrou no automático e eu nem percebi. E aí, quando falaram da diferença, eu nem senti, eu nem me toquei que tinha sido isso. Falei, será que é depois que eu tive filho? Tipo assim, o que influenciou? E foi nada, foi daquelas nossos testes que nós fizemos. Entrou no automático, Leila, entrou na rotina. Nossa, foi muito bom. Ai, que legal. Seja sempre bem-vinda, tá bom? E aí, assim, a gente hoje, justamente, a nossa conversa é pra a gente, sabe, mostrar, passar pro pessoal como é simples. Que a gente tem, em algum momento da vida, a gente mais, assim, a gente acaba ouvindo a sabotagem. Ah, não, se não fizer do meu jeito, não vai estar certo. E às vezes isso é por questão de sobrevivência, né? A gente quer prestar um bom serviço, né? No seu caso, que é esteticista, você quer prestar um bom serviço, quer ter aquela... Ai, como é que fala? Aquela excelência sempre, né? E fala assim, é o meu nome que está em risco, tal, tudo. E a gente acaba afastando as pessoas quando a gente podia, né, melhorar ainda mais, né? Verdade, isso mesmo. Porque a gente, tendo esse controle no dia a dia, Leila, né, claro que a gente leva tudo em volta da alimentação, né, que ainda é a nossa luta maior, mas o dia a dia vai muito além disso também, né? A gente convive com pessoas. Né? Então vai muito além disso. É muito bacana.
Ó, com relação à alimentação, né? O que eu pude perceber, principalmente com relação à autossabotagem. Quando a gente. Primeiro que assim, quando a gente não se alimenta bem, a gente não consegue controlar direito a sabotagem. Então, às vezes, a gente controla com a sabotagem a outras pessoas, que é o caso que você estava explicando, que as meninas perceberam a diferença. Mas, quando é a gente, é um pouco mais difícil, porque tá só a gente ali, a gente e a panela de brigadeiro, né? Assim. Nossa, várias vezes. Nós e ela e nós. Verdade. E você não sabe. Aqui em casa tá pior, menina, que a Laís aprendeu a fazer brigadeiro. Meu Jesus. Aí o negócio. quando você menos espera, tá um cheiro de brigadeiro na casa. Cheiro de gordice, né? Misericórdia, cadê ela? Acho que ela tá até aqui na porta. A gente, a panela de brigadeiro é a parte mais difícil. Não, gente, a gente fala assim, nossa, não tenho nenhum docinho, porque a gente já pega e tira todos os doces da casa, né? Mas não, Verdade. o filho cresce e aprende a fazer brigadeiro, você entendeu? Verdade. A gente se controla, agora o filho... Não, assim, aí esses dias atrás, né, ela falou assim, ô mãe, ela fez o brigadeiro, colocou no potinho pra mim, colocou cacau por cima e veio me dar. Eu falei, minha filha, eu te amo de coração, mas eu não vou comer. Como assim, mãe? Né? Eu falei, minha filha, nessa daí que eu tô atrás de vocês, comendo brigadeiro com vocês, já foi 4 quilos, pelo amor de Deus. Aí, tá vendo? Olha, a Renata tá no seu grupo. Renata, estudou comigo no Gabriel Ortiz, época de colégio. Olha isso! Renata, Fernanda. Então, assim, olha, que legal. essa jornada que está começando hoje, que a gente vai falar sobre autossabotagem, primeiro é para a gente identificar a origem do que está sabotando a gente. Né? Leila, pode me tirar da tela, tá? Pode me tirar da tela, você fica com a sua live, viu? Tá bom. Pode Não, me tirar. Aqui. Te amo, você é minha ídola. Você também, lindona. Vem toda segunda e sexta, tá? Beijo. Vou continuar aqui. Ô, gente, então assim, a Meire, ela fez acho que a terceira turma do Afina a Vida, online. E foi muito legal, porque a Meire tem um centro de estética, né? E aí, quando ela lidou assim com os sabotadores, ela falou assim, meu Deus, pior que sou eu mesmo nisso daí, né? Quando a gente não lida... Gente, se alguém tiver alguma dúvida, é só pedir para entrar aqui. Se quiser perguntar ao vivo, que nem a Meire fez, estejam à vontade. Isso daqui é uma live de troca, tá? Estejam à vontade, clica aí, compartilha com as amigas para entrar, porque... Então, assim, gente, da onde vem a inteligência positiva? É quanto de tempo que a nossa mente está ajudando a gente, é nossa amiga, o quanto de tempo que ela sabota a gente. O que é a mente sabotar a gente? Quando você, por exemplo, trabalha com algum negócio, que nem a Meire, ela é esteticista, tem muita gente aqui que é cabeleireiro, tem as meninas que trabalham com artesanato, tem quem trabalha advogado, tem quem trabalha corretor de imóveis, né? Às vezes a pessoa trabalha e aí ela tá vendo que as últimas tendências é você se comunicar com o seu público e tal. Ela fala assim, nunca na minha vida que eu vou fazer que nem a louca da Leila e abrir uma live e conversar. Nesse momento, quem está falando na mente dela, nunca na minha vida eu vou fazer isso, é a sabotagem. Porque vamos imaginar, se a gente fosse criança. Gente, se a gente fosse criança, a gente ia achar um barato. A gente ia achar muito legal a gente clicar no ao vivo aqui no Instagram e conversar com os amigos assim, ó. Entrar uma para participar e etc. A gente ia achar isso muito divertido. Além da gente estar trabalhando, além da gente estar ensinando alguma coisa, transmitindo conhecimento. Cada uma de vocês tem um conhecimento incrível para compartilhar. Né? Ó, a Camila tem conhecimento de como criar
bebês fofos, assim, ó, cantando musiquinha para ele, por exemplo, né? A Camila, ela trabalha com educação infantil. Então, cada uma de vocês, com certeza, tem a Lídia, né? A Lídia é uma avó maravilhosa. A Lídia tem um conhecimento de como lidar com pessoas com TDA. Então, assim, todos nós tem a Fran, ai, Fran, linda! Então, assim, todos nós temos uma riqueza para compartilhar. E aí, quando a gente fala assim, eu não consigo gravar um vídeo, quem está falando na nossa mente é o sabotador. E quando a gente aprende a educação infantil, a Camila, né? A Jaque, seja bem-vinda. Gente, compartilha essa live, porque assim, autossabotagem é uma questão universal, todo mundo tem. Tem homem, tem mulher, tem novo, tem velho, tem gordo, tem magro. Sabe, quando o magro fala assim, eu não... você quer ver? A Joy, seja bem-vinda, Joy. Então, Fran, sua linda. Então, gente, quando a gente sabe o que a gente... Sabe assim, a gente... como é que a gente sabe quando é o sabotador que está falando na nossa mente e quando a gente está com a mente sábia, né? Quando que a gente sabe que quem que está falando, se é o bom senso, se é a mente sábia, ou se é a sabotagem que está falando na nossa cabeça. E essas coisas, gente, ela é super, super silenciosa. Cláudia, sua linda! A Cláudia, gente, a Cláudia pode dar uma aula de fazer filho bonito. A Cláudia tem tem 3 meninas, uma moça, 2 meninas gêmeas e um menino, gente. Então, assim, como não ficar louca com uma criançada dentro de casa e ainda consegue cultivar a mora no vaso. E manda stories e manda foto pra gente, só ficar assim, lambendo os beijos, né? Salivando. Então, gente, como é que a gente sabe se o pensamento que veio na nossa mente ele trouxe um leve sentimento ruim pra gente? Então, assim, se a gente olhou uma coisa e falou assim, mas também, sabe, criticou alguma coisa, alguma circunstância. Marcelino, olá! Seja bem-vindo. Marcelino é nosso amigo da República Dominicana, que ele tá aqui toda a live. Seja bem-vindo, Marcelino. Cláudia, me ensina como engravidar. Minha filha, Cláudia, conta aí pra gente. Cláudia, entra na live, conta como que foi. Ela com certeza, acho que ela não fez fertilização. Acho que foi normal, né, Cláudia? Foi um susto, as gêmeas? Como que foi? Cláudia, entra aí e conta como é que foi essas gêmeas. Então, olha lá, a bandeirinha da República Dominicana, agora eu já sei. E a Fran é a filha mais velha da Cláudia. Lilian, seja bem-vinda, Lilian. Vamos lá, Lilian, entra aí. Quer ver? Vamos colocar a Lilian. Se você tiver alguma dúvida, pode... eu não quero saber não, chega. Faça-me o favor. Gente, então assim, como é que a gente sabe? Se a gente sentiu, puxa vida, aquela pessoa consegue, eu não consigo. Buenas tardes, estamos muito bem, muito bem. Então, assim, gente, foi normal. A Cláudia, ela teve bebê, as meninas gêmeas, foi no susto mesmo, gente. Vocês não sabem, no susto teve uma amiga minha que ela é isso, ela é isso. Não, esse meu dedinho tá muito gordinho, ela era mais magrinha que isso aqui. E ela, na primeira gravidez, gente, ela era gêmea. São gêmeas as meninas, estão com 6 meses agora. E ela é muito magrinha. Mas, assim, é muito incrível, muito legal. Então, o que acontece? Quando vem o pensamento na nossa mente, e aí a gente fala assim, mas eu nunca vou conseguir isso. Depois de 11 anos, fui tentar o segundo filho e descobri uma gravidez de gêmeos. Joy, foi assim, as meninas são a coisa mais fofa desse mundo. Acho que elas estão com 7 anos agora, não é? Acho que elas têm 7 agora. E depois teve um menininho, né? O reizinho da casa.
E então, quando a gente descobre, né? Quando a gente começa... Então, assim, primeiro de tudo, eu quero que vocês saiam dessa live observando essa semana os seus pensamentos. Pensou alguma coisa sobre você, sobre outra pessoa, ou sobre alguma circunstância, alguma situação? Se o que você pensou te causou um sentimento ruim, um sentimento incômodo, né? Às vezes não é um sentimento ruim, mas é um sentimento incômodo. Você sentiu aquele incômodo? Com certeza é que naquele momento o seu sabotador está no comando da sua cabeça. Então, assim, tem aqui na nossa mente mesmo uma luta, sabe? Uma luta diária. Sabotagem vale para os estudos também, Fran. Também vale. Vão fazer em junho 7 e o menino faz 5 em janeiro. Pensa o susto. Mas dá tudo certo no final, né? Eles são lindos. Então, o que acontece? Quando vale sabotagem, gente, vale para tudo na nossa vida. Vale para relacionamento. Quando, às vezes, assim, a gente fala assim, olha, meu marido não me entende, tal, e a gente fala. Só que, assim, quando começou a namorar, era tudo mil maravilhas, né? Ninguém via o sabotador, ninguém via o defeito, ninguém via nada, né, da pessoa. Aí, conforme vai passando o tempo, o que vai perdendo? Vai perdendo, vai vindo vai perdendo o emocional, vai vindo para o racional, e aí começa a crítica, né? A luta é diária com sabotadores, né? Com pessoas invejosas. Então, assim, que nem a Meire tá falando, luta diária. E a questão é, gente, uma coisa muito importante para você sair daqui dessa live. Todas as pessoas têm, não é só você. A questão é, você observa o seu pensamento. E o que a gente pensa, a gente sente. O que a gente sente, a gente fala e a gente faz. Se você está conversando com uma outra pessoa, que ela está com o sabotador dela ativo, você vai colocar o seu sabotador para conversar com o sabotador dela? Vocês entenderam? Então é uma sabotagem talking, né? Sabotagem. Em inglês, sabotador é sabotagem. Então, assim, se você pega a sua... Hoje mesmo, eu fui levar... Hoje eu estava pagiando crianças hoje, né? Então, a Laís precisava de uma camiseta laranja para participar do campeonato interclasses. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando você não precisa de uma camiseta laranja, é só o que você vê. Mas quando você precisa... olha, a gente rodou para conseguir achar. Mas tudo bem, achamos. E aí, fui buscar o Jobelzinho no Kumon. O que aconteceu? Um carro estava parado em frente a uma entrada de estacionamento do prédio. E um carro atrás buzinando. E o cara não ia para frente. O sabotador o sabotador do cara que estava lá parado, falando assim, o que esse cara tá buzinando para mim? E o cara que estava buzinando, ele só queria entrar no prédio que o cara estava... Vocês estão vendo? Aí ele foi lá, falou palavrão. Aí acabou, assim... O sabotador de um falando com o sabotador de outro, com certeza não vai ser coisa boa, né? Com certeza vai machucar as pessoas, né? Vai falar coisas sem pensar muitas vezes. E aí, até esse final de semana, a gente estava conversando, né? Eu, meu esposo e uma moça, e a gente estava falando sobre o pronto falei, né? Tem aquelas pessoas que falam assim, eu não levo desaforo para casa, ou senão ela pega e escreve um monte de coisa no Facebook, no YouTube, pronto, falei. Gente, tudo que a gente faz nessa vida, a gente tem responsabilidade sobre isso, sobre o que a gente fala, sobre o que a gente faz, e a gente tem responsabilidade de todos os desdobramentos que aquilo vai dar. Então, se você vai lá e falar, pronto, falei mesmo, Carminha, sua linda. Se você vai lá e fala, pronto, falei, o que acontece? Quem falou foi o sabotador. Você deixou o sabotador no comando da situação, foi lá e todo aquele mar de negatividade, toda aquela violência em palavras, ou aquela... Às vezes a pessoa, não consigo, depois fico péssima, prefiro não falar. Gente, quando a gente precisa falar assim, bom, a pessoa me falou isso. O que eu quero levar desse dia?
né? Eu vou entrar na sabotagem da pessoa, porque a pessoa está totalmente sabotada. Gente, convidem as pessoas para assistir essa live, ó, compartilha, porque o que acontece? Isso é uma coisa universal. Homens, mulheres, novos, velhos, gordos, magros, todo mundo tem isso. Araci, sua lindona! E o que acontece, gente? Se a pessoa não sabe, palestrante José Rodrigo, isso é uma honra muito grande a sua presença na minha live. Seja muito bem-vindo. O José Rodrigo, ele é um palestrante que não tem sabotador nenhum. Não, todos temos, mas ele não deixa o sabotador estar no controle. A questão é essa, gente. O que divide, o que separa as pessoas de sucesso das pessoas que ficam patinando e vai desafinando a vida, o que separa é saber controlar a sabotagem. Por que todo mundo tem sabotagem, gente? Porque é uma forma... Inclusive, eu já fiz uma palestra, uma live junto com o José Rodrigo, é verdade, olha só, tô lembrando, Zé, a gente fez uma live junto sobre isso. Desculpa, eu faço muito essa palestra em empresas. E eu vou de Darth Vader, tal, levo o sabre de luz, é muito legal. E aí, eu faço muito em empresas, em escolas, para pais, porque é uma coisa universal. E quando você aprende a controlar isso, seus relacionamentos melhoram, seus negócios melhoram, as vendas aumentam, porque você aprende a não falar com o sabotador dos seus filhos, você aprende a não falar com o sabotador dos seus alunos, você aprende a não entrar na sabotagem de pais, né? Principalmente professores que falam com pais. Você aprende a não entrar na sabotagem do seu marido, da sua sogra, da sua cunhada, sabe? Da sua irmã, do seu irmão, do grupo de WhatsApp do condomínio. Você não entra na sabotagem. Você não deixa aquilo não te desestabiliza. Porque você está no controle da situação. É isso que vocês vão ver aqui nessa jornada Show Sabotagem, nessa série de lives que eu vou fazer. Porque o que acontece? Primeiro, vocês precisam entender o conceito, precisam entender vir para a consciência que aqui dentro da nossa mente a gente tem duas partes falando. A sabotagem, né? E a gente tem a inteligência positiva aqui. Então, quando a gente está com a inteligência positiva alta, a gente consegue controlar os sabotadores que a gente tem. Quando a nossa inteligência positiva está baixa, a gente não consegue controlar o sabotador. E aí o sabotador faz a festa. Ele xinga mesmo, ele entra em encrenca, ele critica, ele pega e fala assim, não vou fazer as coisas mesmo. Aí a pessoa não vai bem nos negócios, a pessoa não vai bem no emprego, a pessoa não vai bem na equipe, ela não vai bem, aquilo só vai desafinando a vida da pessoa. Então, Alice, seja bem-vinda! Quando a gente consegue controlar isso, e, gente, por que acontece isso? Isso daí, essa questão de autossabotagem, ela vem do nosso instinto de sobrevivência. Então, quando a gente é criança, a gente tá lá brincando, tal, aí uma criança pega o brinquedo, e aí, o que acontece? Muitas vezes a criança vai lá, pega o brinquedo de volta, e aí, às vezes, o pai ou a mãe vai lá intervir na situação, e aí ela começa a aprender. Então, quando alguma criança pegar o meu brinquedo, eu tenho que ir lá e brigar. Ela entende isso. E aí, às vezes, ela vai lá e briga e continua brincando. Mas o pai vai ensinando, não, você precisa isso, você precisa aquilo, por questão de sobrevivência. A gente que mora em cidade grande, gente, meu Deus do céu, a gente ensina a criança a ser ansiosa, a gente ensina muitas vezes por questão de sobrevivência. Olha, você andando na rua, presta atenção, não usa o celular, tal. E isso é necessário, a gente precisa passar essas instruções de segurança, de sobrevivência. A questão é, quando a pessoa não consegue, por exemplo, a pessoa, criança, que é muito, os pais exigem muito dos estudos, né? Então a criança entende que para ela ser valorizada, ela precisa ser perfeita. Aí acontece,
acontece? E aí ela fala assim, eu não vou fazer uma apresentação porque ela não está perfeita. Eu não vou não vou arriscar fazer um negócio porque não está perfeito ainda. E ela vai procrastinando. Quem faz dieta, né? Não, se eu não fizer a dieta perfeita, se eu não fizer as coisas perfeito, eu vou procrastinar porque não tá perfeito. E aquilo segura a pessoa. Vocês querem ver? Um jeito de procrastinar muito grande. E aí, levanta a mão aqui, quem se identifica. A pessoa vai colocar roupa no varal e ela começa a colocar roupa no varal assim, ó. Da branca para bege, é um degradê. Perfeito o varal da pessoa. E outra coisa, olha lá, meu erro. Olha lá, já começa. Aí, depois que ela colocou as roupas no varal... Gente, eu tive uma cliente que ela chegou a falar que ela combinava a cor dos prendedores com as roupas. Aí a pessoa vai lá e coloca... Muito bem. A pessoa, nesse momento, o sabotador da pessoa tá querendo que ela seja perfeita, tá atrapalhando a vida só dela, né? Ela que não tem tempo de fazer uma caminhada, ela que não tem tempo de estudar alguma coisa, ela que não tem tempo de fazer alguma coisa, certo? Isso tá atrapalhando a vida só dela. Aí ela pede para um filho colocar a roupa no varal. Meu Deus do céu! Ela começa, a criança vai lá e coloca, a criança ou adulto, que seja, o marido, vai lá e coloca a roupa no varal. Às vezes não tá esticadinha do jeito que ela estica, às vezes não tá com a bendita cor do prendedor, gente. Pelo amor de Deus, vai secar tudo do mesmo jeito. E aí ela vai lá e começa a discutir, brigar com a outra pessoa. Então, o sabotador estava atrapalhando só a vida dela, e o sabotador dela começou a atrapalhar a vida da outra pessoa. E aí, ela começa a xingar as circunstâncias. Ninguém me ajuda! Eu não consigo ajuda pra nada, tal. Mas por quê? Porque as coisas têm que ser perfeito de acordo com quem? De acordo com a sabotagem na cabeça dela, gente. Porque aí vocês querem saber a origem disso? Por que isso deveria ser alguma coisa relacionada à sobrevivência, afinal de contas, se tá pondo roupa no varal? Aí eu conto o que acontece. A minha mãe, ela cresceu em sítio. E aí, a minha mãe é dessas, de roupa no varal perfeita, assim. Tanto que ela falava que a mulher era desmazelada, que não ia casar, tá? Eu falei, gente, como é que a pessoa não vai casar porque não sai com roupa no varal, né? Mas tudo bem. Aí, quando eu aprendi isso, né? Quando eu vim estudar autossabotagem e tal, aí caiu a ficha. Gente, ela morava em sítio. Em sítio não é assim que ninguém tá vendo a roupa no varal. Quem passar na estrada vê a roupa no varal, vê lá a roupa. E o que acontecia? Se a roupa estava bagunçada no varal, o sabotador na cabeça da pessoa, essas pessoas que moram aí nessa casa não dá para casar não, porque elas são desmazeladas ou são desorganizadas, entendeu? Olha lá, eu coloco só camisetas e depois um só de calça e fico nervosa comigo mesmo, porque às vezes sobra uma camiseta depois de estender todas. Ainda mais colocando roupa no varal de 6 pessoas, né, Cláudia? Gente, eu vou contar uma coisa, muda para apartamento, não tem nada disso, entendeu? Põe a roupa para secar na máquina. Vê se americano tem isso. Não tem, eles põem a roupa tudo lá para secar. É muito engraçado, porque existem os sabotadores culturais também, né? Japonês tem tendência a ser perfeccionista, alemão tem tendência a ser hiperracional, porque eles já passaram por várias guerras, né? Brasileiro, não, o pessoal que mora em ambiente de guerra tem tendência a ser hipervigilante. Que nomes são esses que você está falando, Leila? São 9 tipos de sabotadores que a gente tem. Então, a gente tem um crítico, que é aquele que fala, assim, fica na sua cabeça falando que isso está errado, aquela pessoa está errada, a situação está errada. E aí, a gente não consegue, a gente fica refém dele. E aí, aquilo vai deteriorando a sua saúde, muitas vezes, tá? Vai deteriorando os relacionamentos, vai deteriorando os seus resultados, né? Então,
deteriora relacionamentos, desafina relacionamento, desafina a sua saúde, desafina resultados financeiros, resultados acadêmicos, no caso de quem está estudando, né? E aí, tudo por conta de você não saber controlar a sabotagem. Por isso, eu falei assim, gente, como foi a maior votação esse assunto de sabotagem, eu falei, beleza, vamos fazer uma jornada para explicar isso nas lives do Instagram. Então, o que, que você vai fazer? Porque deixa eu ver, o Instagram daqui a pouquinho vai cortar. Primeiro que assim, tem um teste gratuito para fazer. Miriam, sua linda! A Miriam também já viu qual que é o sabotador dela, né, Miriam? Quer contar, Miriam? Se quiser contar, só clica e fala assim, não, vou contar a minha versão, a minha história com esse sabotador. Gente, liberta demais. Toda vez que eu faço essa palestra, né, que eu faço a palestra de sabotagem numa empresa, tem uma oficina de sabotagem, porque tem a palestra que eu explico geralzão. Tem a oficina que a gente faz os testes mesmo, né? A gente faz os testes e já vê o que a gente faz. E tem a questão de, dentro do você assinou, dentro do programa Fina Vida a gente faz, no Fina Vida Experience a gente faz. É surpreendente, né, Miriam? Porque a gente descobre, a gente começa a prestar atenção numa coisa que era tão automático pra gente, que a gente não assim, a gente não fala, meu Deus, né? Como assim isso é sabotagem? Então é isso que é sabotagem, tá aqui dentro da mente, gente. Então, essa semana, de hoje até sexta-feira é a próxima live. Vocês fiquem de olho no feed, lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram, quando você clica aqui na minha carinha, você vai lá no link da bio, e lá tem assim, e-book sobre autossabotagem. É um e-book completão, com tudo, e lá tem o link para você fazer o teste. Você consegue, baixa o e-book, que já vai ser todo o assunto, né? Assim, é completo. Acho que tem umas 30 páginas de letra pequenininha, não é de letra grandona, não. Mas é o assunto completão já. E aí, você vai conseguir descobrir como que é primeiro que está a sua inteligência positiva. Por que você precisa saber como está a sua inteligência positiva? Para você saber quem que está no controle. Se é os sabotadores ou se é o seu bom senso, o seu sábio. Outra coisa importante que a gente aprendeu nessa live, todo mundo tem isso, é inerente ao ser humano. Bastou ser humano para ter sabotagem na cabeça, tá? Todos temos. A diferença entre, tá até aqui, ó, 20% só. Ó, na capa do livro tá. 20% das equipes alcançam seu verdadeiro potencial. E como você pode alcançar o seu? Então, assim, por que só 20% das pessoas alcançam o seu potencial, gente? Porque elas aprendem a lidar com a sabotagem. Então, assim, é muito, muito, muito importante. Então, nessa live, a gente já teve a Miriam, a Meire, contando como que ela foi. A Miriam tá acabando de falar como que ela fez o dela. E aí, gente, a gente precisa entender que, às vezes, essa questão da gente pronto, falei, foi naquele momento que você estava assim, totalmente a sabotagem no comando e você achou que era, nossa, tá se achando ainda, não, pronto, falei. Beleza, a sabotagem falou aqui na sua cabeça, você vai ter a consequência de tudo aquilo que você falou, sabe? A consequência nos negócios, entra no automático. Aí, quando você começa a perceber que você precisa estar no controle da situação da sua mente, né? Que você que controla isso. E aí a gente tem, olha, então assim, olha, cenas dos próximos capítulos das próximas lives. A gente vai aprender como que é essa questão da pontuação da inteligência positiva. A gente vai conhecer todos os sabotadores. Por isso que, assim, estejam em todas as lives. Se não conseguir assistir ao vivo, assiste gravada. Ela vai ficar 24 horas aqui.
compartilha essa live com todo mundo, porque assim, gente, não tem... Patrícia, sua linda, seja bem-vinda. Não tem nenhuma pessoa que não vá ser beneficiada aprendendo a controlar a sua sabotagem, tá? A gente precisa dar um show nisso, porque a partir do momento que todo mundo souber disso, melhora os relacionamentos. Tá caindo um pouco, por isso caí aqui, tá? Ó, você falou tudo, não importa a posição da roupa, tudo vai secar. Eu aprendi que não importa a ordem. Ninguém precisa fazer como eu faço. O importante é o resultado final. Criança pensa assim, né? Não importa o resultado, como é que eu faço. O importante é o resultado final. Mas a gente, quando vai crescendo, então, ó, conforme o nosso meio de criação, conforme se você é irmão mais velho, se você é irmão mais novo, se você é filho temporão, tem tendências a ter certos tipos de sabotadores. Isso é histórico, assim. E eu já, gente, em 2 anos, eu já atendi muita gente com relação à autossabotagem. Autossabotagem é uma coisa que eu coloco em todos os meus processos de coaching, em todos os meus programas de desenvolvimento pessoal. É a palestra que eu mais dou em empresas, em escolas, em grupos. Porque, Karen, seja bem-vinda! Porque é uma coisa que é muito simples. O teste é gratuito, você consegue fazer o teste. Então, se você quiser fazer o teste hoje, já descobrir qual que é o seu sabotador, vai lá no link da bio, entra lá no e-book Show Sabotagem, baixa ele, lá dentro tem o link do teste. Na primeira página já tem o link do teste, tá? O teste foi feito por esse senhor aqui, ó. Ele é mestre. Ele é da aula de inteligência positiva na Universidade de Stanford, em Xard Chamine. E por que ele fez o teste gratuito? Porque justamente ele viu o quanto isso abala a humanidade. Aí quando você entender, quando você vê quais são os seus sabotadores, você entender que todas as pessoas têm sabotadores, você entender que não necessariamente você precisa conversar com o sabotador da outra pessoa. Você pode ativar o seu sábio, ativar o Yoda, né? O Yoda é o sábio lá, é o mestre do Star Wars. Mas você pode ativar o sábio na sua mente e escolher o que você vai falar. Ou ativar o sábio da mente do outro. Né? Então, assim, é muito profundo, tem muita coisa pra gente falar nas próximas lives. Então, esteja em todas, tá? Ou assista, compartilha. Então, assim, você quer saber já hoje? Hoje, então, recapitulando o que a gente viu. A gente, né, teve o depoimento da Meire falando como mudou na vida dela. Ela tem negócio próprio. Ela tinha um sabotador de controlador, perfeccionista, que tinha que ser do jeito dela, tal. Ela aprendeu a lidar com isso. E isso, gente, torna a nossa vida mais leve e a vida de quem está ao nosso redor mais leve. Você entendeu? Porque, por exemplo, quando a minha mãe, se ela vê, por exemplo, ela já chegou aqui, eu fiz uma cirurgia, né, há quase 3 meses atrás, então ela ficou aqui um tempo ajudando a gente. Teve um dia que ela chegou e tinha acho que o Lucas tinha colocado roupa no varal, e ela falou assim, nossa, que bagunça, ou senão a cama, eu pedi para eles arrumarem a cama deles, eles que arrumam a cama deles. Fica perfeita? Não fica, mas fica arrumada. E ela fala assim, você não ensina esses meninos a arrumar a cama. Eu falei, mãe, eu ensino, mas eu não vou ficar brigando com criança por causa da perfeição de arrumar a cama, entendeu? Porque não é isso, eu cresci assim, eu cresci com a minha mãe se desgastando com a gente, porque, por exemplo, se limpasse um vidro e ficasse a marca do pano, meu Deus do céu, entendeu? Então a gente desgastou muito relacionamento, muitas vezes, a gente ficou chateada, que nem a Meire falou no começo da live, né? Às vezes as pessoas falam com a gente de um jeito que tá o sabotador no comando, a pessoa não filtra, fala com a gente de um jeito que machuca muitas vezes. E a minha mãe, muitas vezes, ela machucava a gente por conta de... Hoje eu entendo que é um sabotador perfeccionista que tinha que ser. E aí, vai passando o tempo, quando você fala assim, você percebe, primeiro, que é o sabotador da pessoa, você já separa. Fala assim, isso é o sabotador da minha mãe falando.
não é a minha mãe sábia falando, entendeu? E aí você, primeiro, abaixa, você percebe que abaixa a força dele e você nem fica chateada com ela, né? Mas, porque você fala assim, meu, eu não vou conversar com o sabotador da pessoa, eu me recuso. Eu me recuso, gente, eu não converso com o sabotador das pessoas. Se vem a pessoa toda sabotada, tal, eu falo, não, deixa ela falar, ouço, porque uma das coisas... Mavilde, sua linda! Então, assim, uma das coisas que o sabotador... Eu não converso com o sabotador da pessoa, uma das ferramentas, né? Uma das estratégias que a gente tem do sábio é a gente usar a empatia. São cinco poderes, 5 superpoderes do sábio que a gente tem, né? Um dos poderes é a empatia. Então, quando a gente fala com a pessoa usando a empatia, e a gente tá percebendo que a pessoa, quem tá falando com você, não é a pessoa na sua sã consciência, ou não é a pessoa na sua essência, né? Porque às vezes a pessoa é uma pessoa maravilhosa, tal, e aí ela tá sabotada com a bendita perfeccionismo, por exemplo. Você fala assim, eu não vou conversar, linda, Mavilde, você vai, assim que acabar, você começa do começo, tá? Porque é muito importante esse assunto que a gente está falando. E aí, gente, sabe o que acontece? Você consegue amizade com pessoas que ninguém consegue. Você consegue, porque a pessoa, como é que você suporta aquela pessoa? Assim, gente, a pessoa é muito legal. Como assim você acha a pessoa legal? Eu não converso com o sabotador da pessoa, eu converso com o sábio dela. E toda pessoa tem um sábio dentro de si, né? Toda pessoa tem uma história interessante, tem conhecimentos que só ela tem, né? Então, quando você aprende a aproveitar isso e jogar, e assim, isolar o sábio da outra pessoa, a pessoa cria uma comunicação com você, né? O sábio dela começa a falar com o seu sábio. E aí se torna uma sintonia, e você vive uma vida mais leve, mais rica. Carlinha, você vive uma vida mais leve, você vive uma vida mais rica de conhecimento, de relacionamento, de prosperidade, sabe? Então, é incrível. E essa vida leve, essa vida afinada, né, que eu quero passar, é a minha missão de vida, passar para vocês. Porque é uma coisa muito, muito simples. Para você saber, então, hoje, qual que é, vai ser uma jornada de várias lives, tá? Sobre esse assunto. Porque, assim, ó, o livro ele é grandinho. E eu trabalho com isso já há 2 anos. Então, eu já atendi muita gente, já fiz muita oficina anti-sabotagem. Inclusive, a gente pode até marcar uma oficina anti-sabotagem. Só para falar de sabotagem, a gente vê quais são os sabotadores e tal. Já fiz, no meu canal no YouTube, tem uma aula sobre a sabotagem, assim, ela é extensa, porque o assunto é extenso, mas ela tá compactada, tudo numa aula só. Diferente da live, que a gente vai falar bem detalhado, mas um pouquinho cada dia. Para você poder perceber. Então, de hoje até sexta-feira, que é a nossa segunda live da jornada Show Sabotagem, você vai perceber os seus pensamentos. Percebe se o pensamento que veio na sua mente, percebe principalmente aqueles que te deixam incomodada. Incomodada por frustração, por raiva, por algum sentimento, por tristeza. Observa, vai observando, até anota. Olha, eu pensei isso, daquela situação, daquela pessoa, ou de mim mesmo, né? Porque a gente se sabota. Gelson, seja bem-vindo. A gente sabota, a gente se sabota, né? A gente se critica. A gente critica a gente mesmo, a gente sempre critica outra pessoa, ou a gente critica uma situação. A situação do país, a situação do condomínio, né? Gente, o grupo de condomínio, aqui do condomínio, é uma sabotagem tão grande que eu acho que eu vou fazer uma oficina de sabotagem aqui no prédio, gente, porque é demais. Tem pessoas incríveis, com ideias incríveis, só que às vezes não deixa o sabotador falar, pronto, falei, e aí acaba, assim, uma situação que podia se resolver muito simples, de uma forma muito mais fácil, vai por água abaixo, gera um transtorno, gera desgaste. Então, eu quero que vocês tenham uma vida mais afinada, mais leve, porque, assim, dificuldade a gente vai continuar tendo na vida.
Agora, se a gente souber resolver as dificuldades, viver o dia com dificuldade, mas viver ele de forma leve, a gente vai ter uma saúde melhor, relacionamentos melhores, negócios melhores, filhos melhores, sabe? Amigos melhores. Então, a nossa situação da vida vai melhorar, né? E aí a gente consegue fazer o que tem que fazer no nosso dia, né? Ter a resiliência de levantar cada dia e fazer o que tem que fazer de uma forma muito mais... A gente consegue alcançar o nosso potencial muito maior. Tá bom, gente? O Instagram, ele vai... falta 4 minutos para ele esse assunto é maravilhoso. Então, você compartilha essa live. Se você chegou no final, assiste desde o começo. A gente está explicando sobre como o ser humano, como todos os seres humanos têm sabotagem e como e eu vou ensinar vocês a controlar essa sabotagem, colocar a sua mente sábia para funcionar na sua vida. E você, então assim, tem um teste gratuito que a gente vai saber os níveis de inteligência positiva que a gente precisa fazer, como a gente faz para desenvolver a nossa inteligência positiva. Então, a gente vai aprender a enfraquecer sabotadores, fortalecer o sábio e fortalecer a nossa mente positiva. Esses 3 objetivos principais nessa jornada show sabotagem. Enfraquecer sabotadores, fortalecer o nosso sábio e fortalecer os nossos músculos positivos, que a gente deixa, muitas vezes, sem utilizar e ele vai atrofiando. Ele está atrofiado, mas ele está lá. E é muito legal que você nem vai suar para fazer isso. Tudo bem que se você suar, vai ajudar. Porque uma das formas de você melhorar a inteligência positiva é fazendo exercício. Ai, muito obrigada por os coraçãozinhos. Muito obrigada pela presença de você aqui. Fez toda a diferença. Foi muito legal porque a Meire participou logo no começo da live. A Meire, ela participou de um dos meus grupos online e ela deu o testemunho dela, né? Foi muito legal que ninguém nem combinou. É muito incrível isso. Então, assim, ó, Meire, sua linda, você que é demais. Miriam, muito obrigada. Carmen, muito obrigada pela presença de todos vocês. O Instagram vai derrubar a live já, vai gravar e vai ficar 24 horas aqui. Então, assim, se quiser já saber tudo, o livro, eu tenho um e-book já feito, bonitinho, lá no link da bio, esperando vocês. Então, clica lá, baixa baixa o e-book, tá? E aí você vai conseguir já ter o link para descobrir como está a sua inteligência positiva e como tá os seus sabotadores. Mas na sexta-feira eu vou responder junto com vocês aqui, vou colocar no computador, e aí vocês vão ver como que a gente chega na inteligência positiva. E, ó, vai ser uma jornada incrível, mas que vocês vão sair daqui sabendo controlar esses danadinhos desse sabotador aí na sua cabeça e a não conversar com o sabotador dos outros, principalmente, vai ser incrível, tá bom? Um beijo. Então, até sexta-feira vocês têm que fazer, tem lição de casa, hein? Vocês têm que perceber o pensamento de vocês. Percebe o pensamento, o sentimento que traz, porque na sexta-feira a gente vai desmascarar esse sabotadorzinho aí, tá bom? Um beijo!